Olá, sejam bem-vindos ao programa Café com Direito. Escolhemos um tema que vai lhe interessar. Muitas vezes você que não é do universo jurídico não compreende a sistemática do que acontece no universo jurídico e principalmente o que está acontecendo, também já aconteceu na época do mensalão, está acontecendo agora na questão do Lava Jato, que é o instrumento de delação premiada. E para falar sobre esse tema, nós convidamos o advogado Eduardo Luna para falar sobre esse tema, já que é a especialidade dele. Seja muito bem-vindo ao programa Café com Direito. Uma satisfação, Sheila, eu quero abraçar o teu público e estamos aqui dispostos a esmiuçar essa temática que é tão interessante e palpitante que interessa à população. Pois é, vira e mexe, a gente ouve isso aí, às vezes, doutor Eduardo, a imagem, a impressão que o leigo ou o cidadão comum é de que é um acordo sem muita regra, né? Então é importante que a gente comece a deixar claro quais são, de que consiste realmente a delação premiada. A delação premiada é a espécie do gênero colaboração premiada. A colaboração premiada é um instituto previsto na Lei das Organizações Criminosas que trata da possibilidade de alguém que figura na condição de investigado ou acusado pactuar com o delegado de polícia ou com o Ministério Público, e essa pactuação envolve a confissão de um crime e, ao mesmo tempo, a indicação de sujeitos outros que figuram na condição de agentes do delito que está sendo objeto da investigação, objeto do próprio processo penal. A colaboração premiada é o gênero, a delação premiada é espécie. Qual a diferença? A colaboração, ela envolve a confissão e o apontamento de resultados outros. Por exemplo, o colaborador, ele confessa a prática de um crime e indica o local onde uma suposta vítima se encontra. Em essa vítima sendo resgatada com a sua integridade assegurada, esse sujeito, dito colaborador, ele recebe um prêmio, uma benesse legal. O delator, por sua vez, ele confessa a prática delitiva e aponta um sujeito ou outro, um partícipe ou um agente integrante da organização criminosa. Esse é o resultado específico da delação premiada. Agora, para colher essas informações, quais são as circunstâncias desse ato, né, da utilização desse instrumento? Como é na questão processual mesmo? Por exemplo, qual o momento específico em que eu posso, o Ministério Público, ou quem é que vai negociar, participar desse processo? A lei ela não disciplina com minúcias o procedimento, o iter a ser observado para a colheita da delação ou da colaboração. O que se prevê normativamente é que o delator ou o colaborador, ele, já na fase de investigação policial ou na ambiência do processo penal, ele pactua com o Ministério Público ou com o delegado de polícia, fornece as diretrizes informativas que servirão ao depois para o esclarecimento de um determinado crime que está sendo objeto de enfoque da atividade de persecução estatal. Ou seja, respondendo objetivamente à tua pergunta, a colaboração ela ocorre tanto no inquérito policial, hipótese em que é necessária a presença do Ministério Público, e pode ocorrer também no âmbito do processo penal. Uma curiosidade trazida pela nova Lei das Organizações Criminosas é que essa colaboração ela pode ocorrer após a prolação de uma sentença de condenação. O sujeito ele é condenado pela prática do crime e, em seguida a essa condenação, ele colabora com a justiça e daí passa a usufruir de um benefício. Nesse caso específico da colaboração superveniente à sentença de condenação, o juiz ele diminui a pena ou concede a progressão do regime. O sujeito que esteja, digamos, encarcerado sob a sistemática do regime fechado, em colaborando, ele passa a gozar ou de um regime semiaberto ou de um regime aberto, a depender da situação. Olha aí, a outra questão que envolve, você falou muito bem da questão do momento.
E essa questão exata de mensurar até que ponto essa delação premiada, ela é consistente, o conteúdo do que está sendo revelado nesse inquérito ou durante esse processo, se ele vale ou não. É uma negociação onde as partes, ou o advogado da parte delatora, qual a mobilidade em relação a isso? Como é que se vai mensurar o valor da delação? Então, a legislação ela prevê alguns resultados estes que, para que ele venha a usufruir do benefício, esses resultados devem restar positivados na prática. Eu mencionei apenas um exemplo, o resgate da vítima com a integridade física assegurada. Um outro resultado é a localização do produto dos crimes decorrentes da atividade da organização criminosa. É um outro resultado. Seria a recuperação desse patrimônio. Exatamente. Um outro resultado que a lei prevê e condicionando o usufruto do benefício é a indicação de agentes, outros partícipes ou coautores do crime investigado ou objeto do processo. E a questão a quantificação da eficácia dessa colaboração, a doutrina, os estudiosos do processo penal, eles indicam um critério. O critério de que a diretriz informativa oriunda da delação, ela não seria colhida pela atividade de investigação. Ou seja, o delator ou colaborador, ele intervém na marcha investigativa, abre alas a uma vertente de investigação, vertente essa que não seria observada ou palmilhada pela polícia se ele não tivesse intervido, colaborado. Olha aí, nós temos aí um cenário, fechamos 2015, num cenário onde foi um termo muito utilizado, e aí a gente fala de empresas, né? E aí a gente tem o Petrolão, né? Aí nós tivemos essa grande questão, qual a empresa que se beneficiava, que não ia se beneficiar. O fato de 2 ou 3 empresas já serem indiciadas, e elas, uma ficar indicando ou botando outras pessoas, tem alguém que aderir primeiro a uma delação tem benefícios, os outros não vão ter, ela é exclusiva para um... Como é que é essa questão como está um esquema desse de lavagem de dinheiro, essa questão toda que a gente está vivendo hoje no Brasil? Quanto a esse aspecto cronológico da exurgência de uma colaboração, a lei trata um aspecto bastante interessante. Diz a lei que o Ministério Público ele pode se abster de promover o processo penal. Ele pode se abster de denunciar um determinado colaborador se a colaboração dele se revelar substancial, efetiva, útil às investigações. Ele se abstém de denunciar, o que acaba consubstanciando uma exceção ao princípio que impõe ao Ministério Público promover a ação penal. E o aspecto que você mencionou, o Ministério Público só poderá se abster de denunciar em relação ao colaborador que não figurar na condição de artífice da organização criminosa, uma espécie de hierarca daquela estrutura voltada para o crime, e somente poderá se abster de denunciar se o colaborador for o primeiro a intervir no âmbito das investigações, apontando diretrizes informativas. Ou seja, se um deles vem a lume, aponta uma diretriz, não sendo o artífice da organização, o promotor ele tem essa faculdade de não denunciar. Se um outro membro de uma instituição financeira, nessas mesmas condições, ele advém à investigação, ele necessariamente será objeto do processo penal, porque o Ministério Público só pode se abster na hipótese do primeiro que aparece naquela órbita investigativa. A não ser que nesse outro ele teria alguns outros elementos que não fogem a essa que ele foi indiciado, mais ou menos isso. Não, uma outra
pessoa oriunda de uma instituição, que foi a hipótese que você mencionou. Porque é que a gente está vendo muito com as construtoras. Né? Uma faz eleição premiada, o outro presidente da construtora diz que vai fazer, outro diz que não vai. É como se fosse uma negociação onde muito é permitido. Quem dá mais informações tem benefício ou não. Mas a gente discute isso no próximo bloco, e já já a gente retorna com o programa Café com Direito, diretamente aqui da SCA Mobiliário Contemporâneo. Não saia daí. Você foi inteligente e permaneceu aqui assistindo o programa Café com Direito. E você vai ser beneficiado, porque hoje você vai aprender um pouco mais sobre delação premiada. E o nosso entrevistado é Eduardo Luna, que está brilhantemente falando sobre esse tema e trazendo à baila a realidade, né, dos novos processos que nós estamos acompanhando e que com certeza vai tomar a mídia agora em 2016, assim que retornar a atividade judiciária do STF. Doutor Eduardo, a grande questão é qual o momento em que o delator ele começa a ter o benefício da delação premiada. Vejamos bem essa questão. Ele faz a delação ainda nesse processo, não há sentença, né? Ele está ainda nesse processo. E ele dá informações, ele fornece informações de algum outro, por exemplo, no caso que estamos acontecendo com a Petrobras, com outra empreiteira que também estava envolvido. E aí, qual é o momento que ele sabe que deu certo ou que não deu certo? Que ele vai ter ou não aquele benefício dessa delação? E a Polícia Federal, especificamente, ela é só após a confirmação dessa veracidade é que ele vai ter esse direito, ou isso já é assegurado antes mesmo dele dar informação para, no caso, a Polícia Federal? Então, Sheila, quanto ao momento do desfrute dos prêmios legais, nós mencionamos um exemplo, o exemplo em que o delator ele se beneficia da abstenção do Ministério Público, que não promove a ação penal. Ok. Pode ocorrer a situação de ele fornecer a diretriz informativa, a polícia dá andamento às investigações para verificar a respeito da veracidade daquela linha, daquela diretriz que ele apontou, e a partir daí surge o processo penal. O processo penal ele vai proporcionar a quem figura na condição de acusado a ampla defesa e o contraditório. Na sentença, o magistrado ele vai aferir a utilidade, a serventia proporcionada pela delação, pelo acordo de colaboração, e a partir daí o magistrado ele ministra os benefícios que a lei oferece. Olha, nós temos um caso em que um grande advogado, que eu acho que de 11, desde a época do Mensalão, Cacaia, um grande advogado penalista, ele fez algumas críticas ao STF e principalmente aos modos do andamento do Lava Jato, no quesito de utilização da delação premiada como uma pressão. Não pressão, ele não usa nem a palavra pressão, ele usa a palavra coação, coagir. Né? Porque muitas vezes houve casos em que o delator, o suposto delator, ele já estaria preso e sob a tutela do próprio Estado. Né? Então, ele considera que estão, de alguma forma, sendo perversa a utilização, né, da delação premiada. Como você que está atuando nessa área, você entende, vê essa crítica? A verdade, a crítica que foi dirigida diz respeito a um aspecto da voluntariedade. Voluntariedade essa que deve integrar esse acordo de colaboração travado pelo investigado, com a participação de seu defensor técnico e Ministério Público ou delegado de polícia. Entendeu-se que, na hipótese em que o colaborador encontra-se preso preventivamente, esse aspecto da voluntariedade ele restaria maculado, tisnado, ou a consistência dessa voluntariedade, que a iniciativa conducente ao esclarecimento do objeto do processo ou das investigações, esse aspecto ele restaria subtraído, de alguma maneira atingido pela questão da presença de uma prisão cautelar que tolhe a liberdade do colaborador. Então você acha que realmente a situação fica mais delicada e mais
pressionada, né? Ela coloca, é como se assim, a pressão é maior para aqueles que já estão, né, sob a guarda do Estado. A situação em que ele se encontra privado de liberdade, essa situação, sem dúvida alguma, ela interfere sim no juízo do colaborador, juízo esse que vai avaliar a conveniência dos benefícios ofertados pelo Ministério Público, bem como pelo delegado de polícia. E essa contingência, essa circunstância específica, ela, a meu ver, ela atinge sim esse requisito da voluntariedade, da colaboração. Agora, quais são as situações, quais são os requisitos necessários e quais são os crimes específicos em que há essa possibilidade dessa colaboração? O ordenamento penal, ele prevê em uma série e um rosário de dispositivos possibilidades em que o sujeito ele delata, ele confessa e aponta uma autoria alheia e se beneficia de um prêmio legal. Isso em doutrina é chamado de sanção premial. A legislação ela é pródiga. A sistemática que regula as organizações criminosas, ela traz com mais detalhes aspectos importantes desse instituto, que é tomado como uma técnica investigativa, uma importante técnica investigativa, a partir da qual uma grande quantidade de delitos são esclarecidos, são apreciados pelo Estado, são investigados pelo Estado, para no final chegar-se a um desenlace interessante. Você considera um instrumento que facilita ou que colabora ou que tem realmente tido um resultado, já que eu diria que quanto tempo se utiliza, né, desse instrumento, se realmente ele é eficaz, se realmente abrir mão da punição está tendo um retorno maior na busca da verdade? Sem dúvida. O Instituto da Colaboração Premiada é um instituto que vige no Brasil, mas em países outros. E eles têm revelado bastante eficácia. O que é necessário realçar para industriar o teu público, Sheila, é que a colaboração ela não é meio de prova. Ela não se presta a provar nada. Ela não se presta a demonstrar a ocorrência ou a não ocorrência de um fato. A delação ou a colaboração, elas configuram uma fonte que aponta para um meio de prova. Por exemplo, o delator, ele aponta uma figura, ele aponta a existência de um dado documento que, uma vez varejado, uma vez observado, vai render, sim, a demonstração probatória que se deseja no âmbito das perseguições penais. Falando no âmbito, que eu diria, pedagógico, o que a sociedade, que é o tutelado da justiça, ele acaba concluindo quando vê, por exemplo, alguns políticos que têm sua prisão, em vez de prisão privativa de liberdade, aí tem encarceramento, eles ficam em prisão domiciliar, ou muitas vezes regime semiaberto, tem redução. Como isso é visto na imagem, na questão pedagógica, para inibir o crime para o brasileiro? Eu entendo que a população ela enxerga a delação como esse instrumento utilizado nesses contextos de investigação ou de processo penal, e é intuitivo que a delação ela envolve um patrocínio por parte do Estado de uma postura antiética. A postura antiética consistente na delação de um outro que figurou numa determinada empresa delituosa. Agora, entendo que é razoável, é curial, e a sociedade compreende dessa maneira que, ponderando os interesses em jogo, quais sejam o interesse de desbaratar-se, por exemplo, desbaratar-se organizações criminosas, e essa postura do Estado que fomenta iniciativas antiéticas, a sociedade compreende que... é um mal necessário. É um mal necessário, precisamente. Pois é, mas a gente vai compreender um pouquinho mais sobre a delação premiada aqui no programa Café com Direito, no próximo bloco. Nos aguardem.
programa Café com Direito, informação jurídica e esclarecimento para você. O nosso tema é delação premiada. Vamos fazer com que você compreenda um pouquinho sobre isso. É mais ou menos que, de forma vulgar, no vocabulário vulgar, chama o dedo duro. A grande questão aqui que a gente precisa esclarecer com o nosso convidado, o doutor Eduardo Luna, é até que ponto uma delação, um delator, seria o suficiente para a Polícia Federal invadir a minha residência ou invadir o meu gabinete para me investigar. Uma, é necessário duas, como essa questão da força que tem um delator. Quanto à quantificação das delações, algo incontroverso e que é decorrência de mandamento legal é que a delação premiada, a delação, o apontamento por parte do colaborador, apontamento que envolve agentes ou partícipes de uma dada empreitada delituosa, esse apontamento, se não restar confirmado por outros elementos informativos ou por outros elementos probatórios, esse apontamento ele não pode servir para a formulação de um juízo de condenação. Ou seja, quem quer que seja não pode restar condenado em um dado processo penal em vista da presença de uma única delação, de um único apontamento, que se mostre desacompanhado de provas outras que venham a corroborar, que venham a reforçar aquela delação dantes operada. A isso dá-se o nome de regra de corroboração. Os processualistas designaram essa necessidade de regra de corroboração. Olha bem, nós temos acompanhado que nós estamos com dois casos assim. Nós temos dois delatores no processo Lava Jato, onde as informações dadas por ambos, elas não estão se batendo, não estão, estão dando desavença, não está sendo coerente. E aí? Quem vai ser beneficiado entre esses dois empresários políticos? Vai ter que ser feito, eu vi que um dos advogados estão pedindo a cariação. Como é que vai ser feito? Em que momento vai se pesar a verdade dos fatos? Pergunta inteligentíssima. Um processo penal ou a atividade investigativa policial, ela pode sim comportar uma pluralidade de delações. E essas delações, elas podem apontar para caminhos diversos. A pergunta em relação a qual será ministrado o benefício, a resposta é ao delator que, durante o processo penal ou durante as investigações, ao delator que indicar de maneira a, durante a investigação, havendo a confirmação, o delator que apontou no sentido em que houve a confirmação, a esse que será ministrado os benefícios que a lei prevê. Então, há possibilidade, então, de fato, de se fazer, que é o caso que vai acontecer, essa acariação entre ambos os delatores? Sem dúvida. Os delatores, eles pactuam com as autoridades responsáveis pela atividade estatal de perseguição e firmam o chamado acordo de colaboração. Esse acordo ele é lavrado num termo por escrito. Esse termo é encaminhado ao magistrado que homologa ou não aquele acordo de colaboração. E em juízo, novamente, eles despontam. Eles repontam em juízo para se manifestar a respeito daquela diretriz que eles tinham antes ofertado. E um aspecto também já versado na jurisprudência, o STF já se manifestou quanto a essa hipótese fática, palpitante, é a de vários delatores que apontam em sentidos convergentes entre si e, diante dessa convergência, o magistrado se depara com a ausência no que diz respeito a provas outras. Ou seja, ele se depara com a situação de que o processo a acusação se escora em uma pluralidade de delações. Mesmo que convergentes, harmônicas entre si, afirmou o Supremo Tribunal Federal que mesmo nessa hipótese específica, não se poderia daí emergir um juízo de condenação.
A essa situação deu-se o nome de corroboração cruzada ou recíproca. Ou seja, delações plurais, convergentes entre si, que não encontram um lastro probatório firme que venha a corroborá-las. Olha aí, vamos trabalhar com a seguinte hipótese, doutor Eduardo. Numa situação dessa, onde foi firmado um acordo e provavelmente, aí vem as regras desse acordo de colaboração, existem duas situações. Vamos pensar que foi reduzida a minha pena ou, né, mudou o tipo de regime, né, de prisão. E aí acontece que após esse processo em que eu já estou me beneficiando dessa premiação, a minha diretriz, as minhas informações foram assim preciosíssimas, foram constatadas e foi por conta dessa minha delação, que já aconteceu isso no Brasil com o deputado, por conta dessa minha delação em que um grupo imenso aí né, foi preso, bens repatriados, por exemplo. Eu posso rever esse acordo para ter mais benefício? Essa é uma. E se o inverso? Eu já estou me beneficiando, eu já estou em um regime semiaberto por conta da delação e no final das contas, no final da investigação, né, chegou-se às conclusões, a conclusão chegou em que deu em nada porque não tinha mais prova suficiente para garantir a afirmação ofertada pelo delator. Pode ser revisto esse acordo? Pode haver uma revisão de acordo? Veja, o legislador ele prestigia a eficácia maior da colaboração premiada, da delação premiada. Inclusive, consta como critério para a escolha, a seleção do benefício legal a ser ofertado ao delator, consta como critério exatamente a eficácia mais ou menos substancial, mais ou menos efetiva da linha investigativa apontada pelo delator. O magistrado, como afirmado anteriormente, ele recebe o termo de colaboração, que é a documentação, o registro escrito da delação, e averigua se houve, se o acordo ele foi regular, lícito, conforme a lei, homologa ou não. Em ele homologando, ele vai verificar a proposta oferecida pelo Ministério Público ou pelo delegado de polícia, se aquela proposta que tange aos benefícios a serem ofertados, se aquela proposta é adequada ao caso concreto, ou seja, se é adequada à eficácia maior ou menor da colaboração. Agora, detalhe, os benefícios eles são usufruídos com a prolação da sentença. O magistrado ele pode diminuir a pena ou ele pode substituir uma pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. São benefícios, são vários benefícios que a lei prevê. E o que eu quero esclarecer é que esses benefícios estarão dependentes, por exemplo, desse critério, que é o da eficácia, a produtividade, digamos assim, da delação operada durante o processo. A gente, no termo jurídico, assim, o vocabulário jurídico, ele é muito rico e é muito preciso também. Cada profissão, cada área usa os termos técnicos. E esse foi um dos termos técnicos que eu considero um grande instrumento do direito penal que vocês acabaram de conhecer, e eu só tenho que agradecer ao advogado penalista, doutor Eduardo Luna, por essa aula, por esse brilhante esclarecimento sobre o termo, né, e sobre o instrumento de delação premiada. Muito obrigada. Um abraço extremoso, Sheila. Sou teu fã e também bom. Um abraço para toda a tua seleta e eclética audiência. Eu que agradeço, e o programa Café com Direito está à sua disposição, mais conhecimento jurídico, porque é o nosso público, o nosso auditório, né, de telespectadores necessita dessas informações. A gente vai ficando por aqui e eu aguardo você no próximo programa Café com Direito, com mais informação jurídica para a tua cidadania. Até mais.